Londres. So you think you can tell? O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, retirou o sigilo das delações premiadas dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura. E por que isso é importante? Pelo volume e pela profundidade das informações que eles descrevem. Eles dão detalhes de como foram remunerados via Caixa 2 com recursos da Odebrecht por uma série de campanhas que fizeram para candidatos petistas entre 2006 e 2014. As mais importantes, claro, foram as campanhas presidenciais. A primeira delas, a da reeleição do Lula em 2006 e depois as duas de Dilma Rousseff em 2010 e 2014. O casal diz ter recebido um total de 34 milhões de reais nesse Caixa 2 vindo da Odebrecht de duas formas: dinheiro depositado no exterior e dinheiro espécie recebido aqui. A coordenação dos repasses, segundo eles, sempre esteve a cargo dos dois ministros da Fazenda dos governos petistas. Primeiro, o Antônio Palocci e, quando ele não estava mais no governo, o Guido Mantega. Começando por Lula, João Santana diz que o então presidente não só sabia do Caixa 2, como dava a palavra final de chefe, segundo ele, sobre os pagamentos. Mônica conta que parte da dívida do casal pela campanha de 2006, que foi a da reeleição de Lula, essa dívida foi saldada em espécie e entregue a ela por um assessor de Antônio Palocci num shopping paulistano. A gente vai a Brasília conversar sobre isso com o repórter Fernando Rego Barros. Fernando, boa noite. O curioso é que o João Santana entrou nessa história em substituição ao Duda Mendonça, que foi o marqueteiro caído no escândalo do Mensalão, justamente ao admitir que recebeu recursos de Caixa 2 no exterior. É verdade mesmo, Renata. Boa noite para você, boa noite a todos. Nas delações, João Santana e Mônica Moura deram detalhes do modelo de financiamento ilegal, os acertos feitos e pagamentos efetuados. O casal de marqueteiros fez as últimas 3 campanhas petistas à presidência, a da reeleição de Lula em 2006 e as 2 campanhas de Dilma em 2010 e 2014. Em 2002, na primeira campanha de Lula à presidência, João Santana era sócio de Duda Mendonça, mas a sociedade foi rompida. Segundo Mônica Moura, a relação do marido João Santana com Lula só foi restabelecida 3 anos depois. Na delação, Mônica Moura conta que em 2005, quando veio à tona o escândalo do Mensalão, Lula, então presidente da República, solicitou que Antônio Palocci, então ministro da Fazenda, chamasse João Santana para realizar uma consultoria de marketing, visando contestar as imputações midiáticas feitas ao governo. João Santana disse que se reuniu com o ex-presidente e ele quis saber se o marqueteiro conseguiria melhorar sua imagem, bastante abalada com o Mensalão. Santana disse que Lula, já nesse encontro, o orientou a acertar os honorários da campanha à reeleição em 2006 com Antônio Palocci, então ministro da Fazenda. Segundo João Santana, Palocci perguntou se ele tinha conta no exterior. João respondeu que sim. Palocci disse então que, para a segurança de todos, os depósitos seriam feitos nesta conta no exterior pela Odebrecht, pois além do porte e seriedade, a empresa tinha o respaldo do chefe. Para João Santana, ficou claro que Lula sabia de todos os detalhes, de todos os pagamentos por fora, porque Palocci sempre alegava que as decisões definitivas dependiam da palavra final do chefe. O marqueteiro também descreveu como pressionava para ser pago. Contou que em momentos críticos de inadimplência durante as campanhas, era ele, João Santana, que após tentativas frustradas de Mônica Moura, dava o alerta vermelho a Lula e depois a Dilma, ameaçando interromper os trabalhos. A mulher de Santana, Mônica Moura, apresentou o extrato dos pagamentos recebidos em 2007, após a campanha de Lula. O dinheiro foi repassado pela Odebrecht numa conta na Suíça. Os valores se aproximam do extrato apresentado pelo ex-executivo da Odebrecht, Pedro Novis, com quem João Santana diz que se reuniu para tratar de pagamentos. Segundo João Santana e Mônica Moura, a dívida que sobrou da campanha de 2006 foi de 10 milhões de reais. Metade, segundo Mônica Moura, foi paga em dinheiro vivo, depois de um acerto feito com o ex-ministro Antônio Palocci, e a outra metade paga pela Odebrecht no exterior.
Mônica contou que em 2006 e 2007 viajou muito para São Paulo para receber dinheiro em espécie. A entrega era feita usualmente dentro de um shopping de luxo por um intermediário de Palocci, que entregava sacolas com os valores em dinheiro em caixas de roupas, de sapatos. De forma parcelada, foram pagos cerca de 5 milhões de reais. A defesa de Lula declarou que a perseguição política por meios jurídicos ao ex-presidente fica mais clara a cada dia e que as delações não provam nada. O Instituto Lula declarou que delações não são provas. O advogado do ex-ministro Antônio Palocci disse que o preço que está sendo cobrado pelo que chamou de liberdade impune é a citação ao nome do ex-ministro e do ex-presidente Lula. Nós não conseguimos contato com Juscelino Dourado, chefe de gabinete de Antônio Palocci no Ministério. A Odebrecht voltou a declarar que está colaborando com a Justiça, que assinou um acordo de leniência, que já reconheceu seus erros e que está comprometida com o combate à corrupção. É importante lembrar que João Santana foi uma espécie de ministro sem pasta de Dilma Rousseff, tamanha a influência que ele tinha. Segundo Santana, no final de 2014, a então presidente recomendou que o casal ficasse no exterior o máximo de tempo possível como precaução contra a Lava Jato. Mônica disse que as duas criaram um sistema paralelo para se comunicar por e-mail. Fernando, também com Dilma, o casal diz que tratava diretamente dos assuntos de pagamentos. Foi sim, Renata. João Santana e Mônica Moura disseram que os pagamentos nas campanhas petistas ficaram mais intensos no período de Dilma Rousseff. O marqueteiro detalhou como Dilma participava das conversas em que pagamentos por Caixa 2 eram acertados e revelou detalhes desses acertos em relação à campanha de 2010, quando Dilma foi eleita pela primeira vez, e de 2014. João Santana falou de um almoço com Dilma sem testemunhas entre maio e junho de 2014. Segundo o marqueteiro, a presidente o tranquilizou sobre o pagamento de dívidas da campanha de 2010. João Santana reproduziu o que diz ter ouvido de Dilma. Fique tranquilo que tudo será resolvido rapidamente em relação a esta dívida e o que estamos planejando vai permitir, inclusive, pagarmos uma parte antecipada da campanha deste ano. Santana contou que há 2 meses da campanha de 2014, os pagamentos só começaram a sair depois da interferência direta de Dilma. Segundo o publicitário, a presidente demonstrou irritação e disse que iria tratar do assunto diretamente com Guido Mantega. Após a conversa, os pagamentos começaram a ser feitos, mas nunca no ritmo prometido. A dívida da campanha presidencial de 2010 estava em 10 milhões de reais. O Caixa 2 foi pago pelo empresário Svi Skornik, 4 milhões e meio de dólares, ou 9 milhões de reais. O resto da dívida, 1 milhão de reais, segundo o casal, nunca foi pago. A parte quitada pode ser comprovada, segundo Mônica Moura, com esses extratos dos pagamentos em parcelas feitos por Svi Skornik. Também houve pagamentos em dinheiro vivo, 5 milhões entregues em espécie pela Odebrecht em São Paulo por pessoas que Mônica Moura imagina que eram doleiros. Segundo Mônica, o esquema era profissional. Ela passava um endereço, recebia uma palavra-senha e o dinheiro no local indicado de um desconhecido. Na campanha da reeleição de Dilma em 2014, o modelo se repetiu, mas o valor do Caixa 2 foi bem maior. Passou de 10 para 35 milhões de reais. Segundo a delatora, Dilma era informada dos valores e da forma de pagamentos e tratou de pagamentos ilegais até mesmo dentro do Palácio da Alvorada. A publicitária contou que abordou o assunto em conversas particulares entre ela e Dilma, nos intervalos de gravações de pronunciamentos que João Santana dirigia no Palácio da Alvorada, e que a presidente sempre se dizia disposta a ajudar e, desde o início, tinha pleno conhecimento de que a Odebrecht ficara responsável pelo pagamento não oficial de 35 milhões de reais. Cerca de 10 milhões foram entregues em espécie no Brasil, em hotéis e flats. Segundo os delatores, ficou uma dívida de 25 milhões que nunca foi paga, porque a Lava Jato já estava em andamento. João Santana e Mônica Moura também contaram que já no segundo mandato, Dilma estava preocupada com o avanço da Lava Jato.
Empreiteiros tinham sido se aproximavam dos pagamentos ilegais de campanha. Santana contou que Dilma quis saber se os pagamentos no exterior foram feitos de forma segura. Ele revelou que disse que sim. Mônica deu os detalhes de como Dilma os avisou da Lava Jato. Os delatores contaram que já no segundo mandato como presidente, Dilma estava preocupada com o avanço da operação. Empreiteiros já tinham sido presos e as investigações se aproximavam dos pagamentos ilegais. João Santana contou que Dilma quis saber se os pagamentos no exterior foram feitos de forma segura. Ele disse que sim. Em seguida, eles relatam com detalhes como Dilma os avisou da Lava Jato. Em novembro de 2014, Mônica Moura estava de férias em Nova York quando recebeu o telefonema do ministro da Comunicação, Edinho Silva, dizendo que a presidente Dilma Rousseff queria falar pessoalmente e urgentemente com ela. Mônica Moura pegou voo acionada no aeroporto de por Gilles Azevedo, assessor de confiança de Dilma Rousseff, levada ao Palácio da Alvorada, onde conversou com a presidente, caminhando pelo jardim. Sempre que a presidente Dilma tinha algum assunto sigiloso para tratar com Mônica Moura ou com João Santana, optava por fazê-lo encaminhadas pelo jardim ou pela varanda interna, como forma de preservar o sigilo da conversa. Mônica conta que foi criado um e-mail para troca de informações sigilosas da Lava Jato com o casal. Segundo Mônica, Dilma Rousseff disse a ela: "Precisamos manter contato frequente de uma forma segura para que eu lhe avise sobre o andamento da operação. Estou sendo informada de tudo frequentemente pelo José Eduardo Cardoso, então ministro da Justiça." Mônica Moura combinou com Dilma Rousseff, então, um meio seguro de ser avisada sobre o andamento da Operação Lava Jato, em específico no que se referia a ela e João Santana. Mônica Moura, então, criou ali mesmo no computador da presidente, na biblioteca do Palácio da Alvorada, um e-mail com nome e dados fictícios, cuja senha era de conhecimento de Mônica Moura, da presidente Dilma Rousseff e de seu assessor Gilles Azevedo, que acompanhou essa parte da conversa. Combinaram então que se houvesse alguma notícia com relação ao avanço da Operação Lava Jato, notadamente a respeito de Mônica Moura e João Santana, ela avisaria através do e-mail, o que efetivamente ocorreu. A metodologia adotada e combinada foi a seguinte: sempre que a presidente fosse municiada pelo então ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, sobre as informações da operação, Gilles encaminharia uma mensagem no celular de Mônica Moura com assuntos completamente irrelevantes, como, por exemplo, veja aquele filme, gostei do vinho indicado, ou qualquer tipo de mensagem de conteúdo fictício. Era o sinal para que Mônica Moura checasse o e-mail criado. Nesta data, diante das preocupações e por sugestão da própria presidente, criaram um segundo e-mail, da mesma forma e local que o primeiro, Biblioteca do Palácio da Alvorada, no notebook da presidente. Na República Dominicana, onde Mônica Moura estava trabalhando, recebia constantes informações sobre o andamento da Operação Lava Jato através desses dois e-mails criados. Em seguida, numa sexta-feira, 19 de fevereiro de 2016, Mônica Moura foi avisado pelo meio secreto que já existiam mandados de prisão assinados contra eles. A prisão dos marqueteiros foi decretada no dia 22 de fevereiro. João Santana e Mônica Moura se apresentaram à Polícia Federal no dia 23. Outro delator, André Luiz Reis Santana, funcionário dos dois marqueteiros, contou como fazia para receber pagamentos a pedido de Mônica Moura e revelou que em uma ocasião foi roubado. Após a campanha de 2014, voltei para Salvador e, determinado dia, Mônica solicitou que eu fosse até São Paulo e me informou o endereço e senha para recebimento de recursos. Nessa oportunidade, recebi uma mala grande com R$1.500.000 e, na saída, peguei um táxi. Aproximadamente 5 quilômetros depois, dois carros, sendo que um estava com giroflex, fecharam o táxi, me tiraram do táxi e me colocaram em um dos carros e me levaram por aproximadamente 2 quilômetros até uma rua mais calma, onde me soltaram. Conversaram por telefone entre si para certificar que tinham pego a mala com os recursos. Como levaram meu celular, peguei um outro táxi, fui até o hotel e avisei a Mônica Moura.
Após o ocorrido, continuei recebendo as entregas de valores em São Paulo, a pedido de Mônica, no mesmo esquema das campanhas anteriores, até metade de 2015. A ex-presidente Dilma Rousseff disse que João Santana e Mônica Moura prestaram falso testemunho e faltaram com a verdade em seus depoimentos. Dilma declarou que eles provavelmente foram pressionados por ameaças dos investigadores e também disse que acredita que a verdade virá à tona. José Eduardo Cardoso disse que, como ministro da Justiça, era oficialmente informado pela Polícia Federal sobre as operações no momento próprio, de acordo com a legislação, e que, por dever de ofício, repassava as informações para a então presidente. O ex-assessor de Dilma Rousseff, Gilles Azevedo, negou ter criado a conta de e-mail citada por Mônica Moura. Ele disse que sequer tinha conhecimento das mensagens mencionadas. Nós não tivemos respostas das defesas de Guido Mantega e Svis Kornick. Renata? Fernando, me espera um pouquinho, a gente volta a conversar já já, mas antes eu queria que a gente procurasse entender um pouco melhor um outro trecho do que contam João Santana e Mônica Moura, porque o casal também relatou pagamentos via Caixa 2, boa parte em dinheiro vivo, por campanhas feitas em outros países. A gente vê o mapa aqui, El Salvador, Panamá, Venezuela e Angola. E o que esses países têm em comum? Segundo o próprio João, todas as campanhas foram recomendadas, foram campanhas que ele assumiu por orientação do ex-presidente Lula. São países em que há obras da Odebrecht, esse é um outro ingrediente. No caso da Venezuela, há também interesses da Andrade Gutierrez, mas em todos eles, obras da Odebrecht e em que João Santana acabou atuando como marqueteiro. Muito bem. E o que eles repassam? De todos esses casos aqui, o mais vistoso é o caso da Venezuela, em que eles contam ter recebido 20 milhões de dólares para fazer, em 2012, uma das campanhas do Hugo Chávez à presidência. E o interessante era que o coordenador dessa campanha era o Nicolás Maduro, então chanceler. A gente vai voltar a conversar sobre isso com o Fernando pelo seguinte, Fernando, tem um detalhe cinematográfico quase no que conta a Mônica Moura quando ela diz que recebeu diretamente do hoje presidente Nicolás Maduro uma parte desse dinheiro, aliás, a maior parte, 11 milhões de dólares, em espécie na própria chancelaria. Mônica Moura disse que durante a campanha de Hugo Chávez em 2012, por pelo menos 3 vezes, viajaram juntos João Santana, ela, o ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social do governo Lula, Franklin Martins, e o ex-ministro José Dirceu, em jatinhos da Andrade Gutierrez. Dirceu foi o elo entre o casal e a campanha de Chávez. A marqueteira contou que Franklin Martins foi contratado pelo partido venezuelano de Chávez para a elaboração da parte de internet da campanha. Mônica disse que na Venezuela receber das mãos de Nicolás Maduro 11 milhões de dólares em dinheiro vivo. Ela contou que o então chanceler Nicolás Maduro, que viria a se tornar presidente depois da morte de Chávez, exigiu que ela recebesse quase todos os valores pagos pela campanha de reeleição de Chávez por fora, Caixa 2, através de pagamentos realizados pelas empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez. Ela contou que era recebida por Maduro em seu gabinete e ele lhe entregava pastas com dinheiro. Parte do dinheiro recebido em espécie, segundo Mônica Moura, era repassada a Mônica Monteiro, mulher de Franklin Martins. Mônica e João também relataram pagamentos em campanhas no Panamá, Angola e El Salvador, sempre com dinheiro de empreiteiras. No Panamá, em 2014, 21 milhões de dólares em dinheiro vivo. Em Angola, em 2012, 50 milhões de dólares. E em El Salvador, para pagar espaço publicitário nas TVs locais. João e Mônica contaram como se davam as negociações para receberem dinheiro não contabilizado em campanhas de políticos de vários partidos. Mônica Moura disse que em 2002, o então candidato ao Senado pelo PT, Delcídio do Amazonas, uma parte do pagamento de sua campanha fosse feita fora do país. O primeiro acerto foi feito na casa de Delcídio, em Campo Grande. Segundo Mônica, João Santana foi convidado de forma inusitada a conversar dentro da sauna, pois claramente Delcídio queria preservar informações quanto a valores e forma de pagamento. A campanha custou 4 milhões de reais. Metade foi declarada à Justiça Eleitoral.
A outra parte foi transferida de uma conta fora do país para a conta Shell Bill, na Suíça, de João Santana. Outros petistas também contrataram os serviços de Mônica Moura e João Santana, sempre com pagamentos não contabilizados. Entre eles, Gleice Hoffmann, Fernando Haddad, Patrus Ananias, Lindbergh Farias, Vander Loubet, Zeca do PT e Marta Suplicy e Gilberto Magione, quando estavam no PT. Hoje, Marta está no PMDB e Magione no PTB. João Santana contou que recebeu um pedido curioso de Marta para que João contratasse o então marido dela, que precisava de emprego regular por ser estrangeiro. Luiz Favre foi contratado com um salário de cerca de R$20 mil mensais por um ano, sem que nunca trabalhasse para eles. E que Marta disse que não se preocupassem com isso, porque o currículo de Favre permitiria dizer que ele prestava consultoria nas campanhas internacionais. O pagamento a João Santana foi feito parte em espécie por Palocci, parte pela Odebrecht, na conta na Suíça do marqueteiro. Mônica contou que em 2012, a pedido da presidente Dilma Rousseff, ela e João Santana fizeram o marketing da campanha para a Prefeitura de Belo Horizonte do então ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias. Por indicação de Dilma, Fernando Pimentel, que era ministro do Desenvolvimento, intermediou os pagamentos. Ele exigiu que parte do dinheiro fosse recebida por fora. A campanha custou 8 milhões oficialmente e mais 4 milhões não oficiais. Em uma ocasião, Fernando Pimentel levou pessoalmente cerca de R$800 mil em dinheiro vivo para Mônica Moura, em São Paulo. Mas Mônica ponderou que não tinha um meio seguro de transportar esse dinheiro. Fernando Pimentel, então, segundo Mônica, se dispôs a transportar o dinheiro. Ela soube que Fernando Pimentel levou o dinheiro num jatinho de São Paulo para Belo Horizonte. Em 2013, João Santana e Mônica Moura foram contratados para fazer comerciais do PT do Rio de Janeiro. O senador Lindbergh Farias seria o objeto principal. Segundo o relato de Mônica Moura, foi acertado com um assessor do senador Lindbergh Farias que a OAS utilizaria de propinas para fazer pagamento por fora para ela. A OAS pagou aproximadamente R$400 mil em espécie, entregues diretamente a Mônica por um executivo da OAS. A assessoria do ex-senador Delcídio do Amaral e o ex-prefeito Fernando Haddad disseram que as declarações de João Santana são mentirosas. O deputado Patrus Ananias e o senador Lindbergh Farias negaram as acusações e afirmaram que as contas de suas campanhas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. A senadora Gleice Hoffmann declarou que nunca conversou sobre recursos, pagamentos ou contas de campanha com o casal. O deputado Zeca, do PT, disse que nunca autorizou qualquer repasse à delatora. A senadora Marta Suplicy disse que jamais participou ou teve conhecimento de negociações ilegais. O PT, Partido dos Trabalhadores, não quis se manifestar. Andrade Gutierrez informou que fechou acordo de leniência com o Ministério Público e que segue colaborando com as investigações. A defesa do ex-ministro José Disseu não quis se manifestar. Renata? Fernando, muito obrigada por todas as informações. Bom descanso para você. Bom, e as consequências para os delatores João Santana e Mônica Moura? Eles terão de pagar a multa de R$3 milhões cada um. Mas esses R$3 milhões são só de multa. O acordo de delação assinado pelos dois também prevê o confisco de todo o dinheiro das contas que os dois mantinham na Suíça. Isso dá quase $22 milhões. Tem ainda 4 anos de pena para cumprir e esses anos vão ser divididos assim. 1 ano e meio em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Mais 1 ano e meio no regime semiaberto, saindo de casa só para trabalhar. Essa questão do trabalho tem um detalhe importante. Durante todo o cumprimento da pena, eles não vão poder fazer campanhas políticas nem no Brasil, nem no exterior. Outro trabalho, portanto. E, por fim, eles vão ter 1 ano de regime aberto quando são liberados durante a semana, mas devem ficar em casa nos fins de semana e feriados. Ainda sobre esse assunto, o ministro do Supremo e relator da Lava Jato, Edson Fachin, enviou para Curitiba o conteúdo das delações de João Santana e Mônica Moura, que tratam de uso de caixa 2 nas campanhas de Lula em 2006 e de Dilma em 2010 e 2014. Como os dois ex-presidentes não têm mais foro privilegiado, as investigações desses casos vão ficar sob a responsabilidade do juiz Sérgio Moro.
E ainda hoje, no Jornal da Globo, nós vamos ver o esporte se classificando nos pênaltis na Copa Sul-Americana. E vamos ver uma exposição em Londres que